Geração de vídeos e imagens com um clique. Delegar tarefas para agentes, agilizar processos, aumentar a produtividade dos negócios. Esse é o senso comum sobre a inteligência artificial, mas existe um tema que permeia tudo que IA impulsiona, que merece receber a atenção redobrada das empresas: a segurança. Segurança é estratégia de ataque ou de defesa? Quais são os riscos, os dilemas éticos? Qual o impacto na governança corporativa? Chegou a hora de redirecionar os holofotes e conversar sobre o assunto. Eu, Silvio Meira e Ronaldo Lemos estamos aqui com Ronnie Weinshoff, advogado especializado em Direito Digital e sócio da VLK Advogados, e Mário Rachid, diretor executivo Claro Empresas, para entender como as empresas têm utilizado o IA como função estratégica para a segurança dos seus negócios e tratar o tema como um elemento fundamental do funcionamento da inteligência artificial. Vamos juntos descobrir e pensar como tudo isso vai acontecer? Vamos habilitar o próximo novo? Com a chegada de inteligência artificial em todos os negócios, em todas as performances, em todos os espaços competitivos, como foi que segurança digital se tornou um diferencial estratégico e competitivo? A segurança, de verdade, ela já era um ponto essencial para todas as empresas, né? Acho que com a inteligência artificial isso se tornou estratégico, como você disse, principalmente pelo aspecto da rapidez e da agilidade que a gente tem. Isso serve para quem está se defendendo ou se preparando para defender um ataque, serve também para quem está atacando. A segurança vai jogar para os dois lados e eu acho que quem vai vencer essa disputa vai ser quem está melhor preparado em termos de ferramenta, de pessoas, porque no final, por mais que a gente tenha inteligência artificial, as pessoas fazem ainda uma diferença gigante. Mas se não tiver isso, você vai ter um arsenal que não vai ser suficiente para você vencer essa guerra. Como é que você vê a governança desse conjunto de ferramentas, pessoas, funcionalidades? A gente tem diferenças que você vê aparecendo na governança da segurança face à inteligência artificial? Tem, principalmente no aspecto de burocrático, né? Você tem que ser mais ágil, porque se você demora muito a tomar uma decisão, você acaba tendo um prejuízo maior. Então, a IA vai te dar essa agilidade, mas você também tem que aprender ou ter uma governança que te libere esse aspecto também, para que você faça isso da maneira mais rápida, sem causar um outro grande problema, né? A gente fala muito que IA é competitividade, dados é competitividade, tecnologia é competitividade, mas transformação digital, ela não existe mais sem um tripé fundamental, que é cibersegurança, proteção de dados e governança ética e responsável da inteligência artificial. No Brasil, a gente é felizmente muito pioneiro na adoção de novas soluções tecnológicas, né? Que a gente fala que nós somos aí early adopters, né? Mas, infelizmente, a gente está sendo um late finisher, né? A questão da cibersegurança. Ou seja, a cibersegurança ela não está acompanhando toda essa evolução tecnológica. E a gente, infelizmente, vê também essa questão com a inteligência artificial. Então, cada vez mais, a gente precisa embarcar a questão do security by design em toda essa transformação digital. Senão é difícil que a gente tenha esse aprimoramento todo e essa eficiência toda sem algum desgaste que pode inviabilizar negócios muitas vezes ao invés de aprimorá-los. Tem uma coisa que está acontecendo também, o lado do ataque, né, do bandido, do hacker, está se profissionalizando e está sendo muito bem financiado. Já atuei como advogado em ataques a grandes empresas que sofreram ransomware, né, que é aquele software que vai lá e embaralha todo o conjunto de dados da empresa. Você não era advogado do ataque? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pelo amor. Não, mas vamos deixar isso claro. O atacante, imagino que o drama do atacante é muito menor, porque do lado da empresa é como se fosse uma novela, e uma novela mexicana, cheia de grandes emoções ali, muito choro. E Silvio, você sabe bem como é, aí você fica vendo a tela, né? A tela fica congelada, tem um contador de tempo que ele vai destruir os dados, e tem uma janela do lado que é um call center para você falar com um bandido. E olha que o call center é ótimo. Você liga, por exemplo, você tem dúvidas sobre como é que você vai pagar o Bitcoin, etc. Ele fala, não, pois não, senhor, eu vou abrir um chamado aqui, o seu ticket, em qual língua você gostaria do seu atendimento, inglês, português? Então, assim... O que diz claramente que trata-se de um crime organizado. Não, e uma ameaça global, né? Não tá vindo. Ameaça global, muito bem financiada,
crime organizado. E agora, eu acho que as empresas têm nas mãos essa ferramenta que é fundamental, que é a inteligência artificial aplicada à defesa, né? Então isso aí muda de figura e muda de patamar. Parte muito disso que você falou, né? Hoje a maioria dos ataques você compra ele, né? Na Deep Web, ou através de outros aspectos É que isso a aí. gente conhece. E se você também não está monitorando aquilo ali, para você pelo menos ver que algo pode acontecer, você vai ter um atraso gigante. Então a gente também usa muito hoje a inteligência artificial para ficar monitorando todos esses movimentos. É interessante. E tem pesquisas que demonstram que atualmente esses tipos de ataque, como phishing, os criminosos, eles geram quase que 95% de economia utilizando a IA para viabilizar esse tipo de ataque. E como hoje em dia todos os nossos dados estão expostos e é possível que os criminosos utilizem também tecnologias como deepfake para aprimorar esses ataques, 60% dos ataques feitos com deepfake, as pessoas caem mais do que se não fossem feitos. Ou seja, a chance de se cair num ataque desse, ele é muito maior. E o que a gente discute muito, principalmente no setor privado, é que se os criminosos, por um lado, trocam muita informação e trocam muita tecnologia, as empresas ainda trocam pouca informação, pouco conhecimento. Quando a gente fala de deepfake no ataque digital, a gente não está falando exatamente da gente tentar confundir a galera de tecnologia e muito menos a galera de segurança, né? Então, se a gente olhar para todas as áreas de negócios, não está na hora da gente ter um alinhamento muito maior entre as facetas do negócio e não deixar o problema dar resposta ao ataque para tecnologia e segurança, porque no fim, na vasta maioria das vezes, o problema não começa lá, né? O problema vai começar na ponta com deepfake, num phishing, numa área de negócio qualquer. Onde que isso fica? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Silvio. Na verdade, o aspecto de segurança é da empresa inteira. E a gente hoje faz um trabalho muito grande dentro da Claro para os nossos clientes, mostrando a importância disso que você acabou de falar. E aí a gente faz isso através de treinamento, né, capacitação para mostrar para todo mundo que aquela realidade que a gente tem no nosso dia a dia, quando liga um call center ou liga alguém querendo uma informação que não pode, acontece muito nas empresas e a gente tem que estar com muito cuidado para isso. A gente usa, além do treinamento, as ferramentas que nos detectam esse tipo de coisa, porque você pode ter, numa área usuária, e a gente teve casos aqui que já foram divulgados onde a gente teve esse aspecto, a entrada foi através de uma compra de uma senha de alguém que estava dentro da área de marketing ou de vendas, por exemplo. E como é que a gente cruza informação? Porque o cara, para descobrir aquilo ali já é um pouco mais difícil. Só quando você descobre, você já tem um efeito daquilo já latente. Então você trabalha muito a questão de comportamento das pessoas ali no teu ambiente de trabalho, no ambiente de operações e de sistemas da companhia. Então, assim, os dois aspectos principais aí, eu diria, capacitação, mostrar para todos dentro da empresa que é um trabalho de todos e não da TI, como você disse, e a outra, a questão de monitoramento, né? Não tem jeito. Acho que tem um termo muito interessante para isso, Rachid, que é a questão da cyber-higiene, né? Tem pesquisas que demonstram que 98% dos ataques cibernéticos, eles não teriam êxito se fossem seguidos aspectos básicos de cibersegurança, como, por exemplo, gestão de credenciais, como, por exemplo, múltiplo fator de autenticação. Ou seja, às vezes a gente fica pensando em quais são as soluções, tecnologias milionárias, mas a questão às vezes é muito básica, né? Mas vocês já viram alguma situação onde alguém usou um grande modelo linguístico open source para impersonar um modelo que não é open source, que a empresa usa, para de repente capturar a informação da empresa ou não? A gente já teve esse caso, um cliente nosso... Já teve isso? A gente já viu isso. Olha que interessante. Descobriu por um aspecto dos dados que ele estava manipulando ali, que não eram os dados mais corretos, ou seja, que o resultado dele estava um pouco diferente do que a gente teria que ter. A gente foi ver se havia alguma manipulação de dados e não, na verdade ele estava usando uma outra ferramenta, que é uma ferramenta open, que era tão poderosa ou melhor do que a que a empresa tinha, mas ele estava usando uma fonte, porque ele estava usando várias fontes, mas uma delas não era a melhor fonte possível. Então se identificou por aquilo ali. A consequência foi que a gente teve que tirar a pessoa daquela função e fazer outra coisa. Né? A IA, ela está em todos os lugares, né? Por isso que ter uma política transparente, objetiva, que seja fácil de se lidar, inclusive com relação a boas práticas de IA, é muito importante. E a outra coisa, Rachid, até dúvida para você, a Claro tem muito redes que têm a inteligência embarcada na própria rede, né? Então, redes SD-WAN e outras. Isso facilita muito também as defesas, né? Porque a rede pode perceber anomalias
e ela própria para um ataque ali que está ocorrendo porque ela percebe que tem alguma coisa errada. Então melhora a parte de cibersegurança. Melhora bastante. Se você usar melhor redes mais modernas, vamos chamar assim, o SD-WAN é um exemplo, 5G. Em alguns lugares a gente tem visto muito no mercado industrial, que aproveitando a questão de setores, a questão das redes privativas, para você garantir que aquilo ali não vai sair. Então você tem muito esse aspecto, sim, Arnaldo, você tem toda a razão. A gente hoje, quando leva uma solução, passa por todos esses aspectos. O aspecto da rede, qual seria a melhor rede para aquela solução, melhor IA, o desenvolvimento já sendo feito da maneira correta. Então, sim. E é muito difícil hoje em dia você se proteger sem ter esse tipo de solução tecnológica. Uma questão é um ataque cibernético que invade um computador. Você estanca ali naquele computador. Outra coisa é a movimentação lateral que vira uma pandemia dentro da empresa, que é o risco maior. Que hoje em dia a média para você ter uma movimentação lateral é de apenas 48 minutos, sendo que teve um ataque que foi 51 segundos para ter essa movimentação lateral. Se você não embarcar inteligência artificial, como comentado pelo Ronaldo e pelo Rashid, você não consegue detectar isso na mesma velocidade. Porque é só através do aprendizado de marca que você consegue avaliar essa repercussão e avaliar aquilo que está fugindo daquele padrão naquele momento, em que a atividade manual muitas vezes não consegue fazer isso, né? Cibersegurança hoje não é um problema que o indivíduo dá mais conta, né? Por exemplo, você pode fazer um experimento, coloca um servidor na rede e tenta você mesmo ali operar aquele servidor. Você está na situação pior possível, porque a quantidade de ataque que vai começar a aparecer, a quantidade de patch e fazer update de software que você vai precisar fazer, você vai ficar maluco. Então, minha impressão é, a gente está num momento em que os ataques são tão sofisticados que você tem que ter um parceiro que vai estar pensando em cibersegurança o tempo inteiro, senão você está no mato sem cachorro. Não sei como que você vê isso. A gente não pode nem cada um de nós que vai ter um serviço digital, cada empresa que vai ter um serviço digital que eventualmente atenda milhares a dezenas de milhões de pessoas, nem o parceiro que trabalha com a gente como Claro Empresas, a gente não pode estar de cabelo em pé o tempo todo, tá certo? Não é psicose o filme, tá certo? Tem sempre gente atacando e você tentando se defender o tempo todo, sem você saber de onde vem, como vem, o que é que você faz e assim por diante. Isso leva a um tipo especial de preocupação. Qual é a governança que a gente quer ter das nossas infraestruturas e serviços digitais, das aplicações sobre esses serviços, inclusive inteligência artificial e outras aplicações, outros algoritmos, e a governança, às vezes física, do ciclo de vida de informação no negócio. Tem casos absolutamente claros onde deveria haver um backup de dados e algoritmos fora da rede e ele não existe. Em instituições onde isso seria absolutamente crítico. Então eu queria sair do cabelo em pé para as aplicações e para os métodos e processos que resolvem problemas e passar para a Rashid a mesma pergunta da seguinte forma: como é que a gente, na Claro Empresas, a gente vê e tem e detém para o benefício dos nossos clientes os métodos, os processos de governança digital em escala para lidar não só com as ameaças à segurança digital do negócio, mas para a complicação causada por basicamente todo mundo no negócio hoje estar usando IA de alguma forma, seja lá para que for. A gente desenvolveu uma ferramenta baseada no niche, né, que é uma metodologia bastante difundida aí no mercado, onde a gente trabalha todos esses aspectos. A gente começa um trabalho bem específico para ver a maturidade daquela empresa, né? A gente tem setores, como o nosso setor de financeiro, principalmente dos grandes bancos, que são muito desenvolvidos, com tecnologias sensacionais, com uma governança de segurança muito bacana, ou seja, estão bem desenvolvidos. E a gente acabou de ver aqui no Brasil uma série de problemas nesse mercado para empresas menores e de outros setores. Então, muitas vezes, o cara acha que tem um antivírus e um firewall, ele está com a segurança dele resolvida. Né? A gente sabe que é muito mais do que isso e a gente tenta mostrar isso para os nossos clientes. Então, isso passa por essa análise. A análise tem todos os aspectos: ferramental, pessoas, governança. Passa pelo aspecto também de defesa, mas também de ação no momento do ataque, porque nesse momento que a gente está falando aqui, a gente, com certeza, Claro Empresas e seus clientes estão sendo atacados de alguma maneira.
um desses pode passar. O que você precisa fazer? Então, todo esse trabalho é feito e toda essa governança de como é que você vai fazer isso, para você saber exatamente o que fazer no momento que fazer para aquilo não acontecer. Não necessariamente todo mundo sabe o que é o padrão global de segurança de informação do NIST, né? E é um modelo em níveis que, quando você passa de um nível para o outro, você quase que dá uma subida exponencial na qualidade do seu conjunto de métodos e processos de governança para tentar garantir segurança de informação no negócio como um todo, né? E isso é uma coisa incremental. E quanto mais alto for o nível de segurança que você diz que tem, você não quer nem dizer que tem, que é para ninguém achar que você tem. E tem que tomar cuidado, perfeito a sua explicação, Silvio, porque nem sempre o nível 4 vai ser o melhor para você, né? Sim. Porque às vezes pode ser muito mais caro do que você precisa para o seu negócio ali. Às vezes você, numa empresa com nível 2 ou nível 3, como eles são subidas exponenciais, você tem uma segurança para aquele negócio que você tem naquele momento suficiente. A gente está começando a discutir essa parada de esse meu sistema que embute ou que é de IA, ele é seguro do ponto de vista da entrada e saída, ou seja, essa entrada da saída que deveria sair, a performance dele é segura? Tem vários modelos diferentes, né? Os mais simples e os mais complexos, né? Teve uma experiência muito interessante de um modelo simples que foi criado só para identificar se nas fotografias tinham huskies siberianos ou lobos. E o modelo estava com uma precisão enorme, quase que 100% de precisão. Eles foram avaliar como que ele estava chegando nessa quase 100% de precisão. Eles identificaram que, na verdade, o modelo estava identificando se no fundo das fotos tinha neve ou não tinha neve. Ou seja, não tinha nada a ver com a intenção original e estava chegando à conclusão que... Mas esses são modelos simples, não são essas grandes redes neurais profundas que existem hoje, que é impenetrável. Então, o controle está nos dados de entrada e nas informações de saída. Não tem jeito, né? Tem 3 missões dentro do ambiente de informação dos negócios que, de repente, passaram a ter problemas que eles não tinham. Uma delas não tinha nem a pessoa antes, a missão, que é o Chief Artificial Intelligence Officer, quer dizer, quem é o responsável por IA no negócio. E aí o responsável mesmo, né? Os modelos, as aplicações, os vieses, transparência, explicabilidade, responsabilização, ou seja, todo o complexo a gente podia chamar todo o complexo problemático de IA. Aí você tem o CIO, que é o Chief Information Officer, que teoricamente devia cuidar de toda a gestão estratégica do ciclo de vida de informação do negócio, da informação entrar até ser terminada dentro do negócio com toda a problemática de sistemas e ferramentas para uso. E tem o CISO, né, que é o Chief Information Security Officer. É quem está ali no meio da parada dizendo, peraí, não dá para fazer isso, vocês estão querendo tirar onda comigo e esse negócio aqui não é seguro. Como é que essas 3 pessoas vão conseguir conviver na mesma mesa de bar, depois do trabalho? Depois acabou o expediente, a gente vai para a mesma mesa de bar sem odiar um ao outro. Esse é um desafio. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A figura do chefe de inteligência artificial é uma coisa muito nova, né? Você tinha isso muito abaixo do nível, abaixo do CIO ali, que funcionava. Cada vez mais as empresas estão entendendo a importância disso e colocando nesse mesmo nível. Assim como aconteceu com a segurança em algum momento lá atrás. E isso tem sido um desafio, porque um acha que é o dono da informação, mas esse aqui precisa ter o acesso, porque precisa trabalhar todos aqueles aspectos, e tudo isso garantindo a segurança entre eles. Hoje em dia essa coisa ainda está muito nova para ter uma fórmula mágica. E hoje depende muito das pessoas e da governança que foi implementada junto com essa figura nova aí, que é o cara de inteligência artificial. Ronaldo, se você fosse articular esses três personagens, o que era que você faria para ter um dia calmo na sua vida? Colocaria uma IA para supervisionar os 3, pronto, resolveria o problema, harmonizaria. A saída seria humana. Deve ser o privilégio do Caio, né? O Chief Information, o Chief AI Officer. Exatamente. Acho que não ia resolver. Mas a questão principal, eu acho que é a questão de governança e maturidade. Governar IA não é algo que você cria ali do nada, né? Você tem um tempo para amadurecer e para criar os controles. Cada uma dessas figuras, só para aprender o que tem de fazer
É um processo, assim, que você precisa conhecer a empresa que você está trabalhando, você precisa conhecer os seus fornecedores, a cadeia de fornecimento, você precisa conhecer a base de dados. Então, assim, não é algo que você consegue fazer do dia para a noite. Mas o importante é você ir dando saltos progressivos de maturidade até chegar ao nível que é o nível que é adequado para o seu negócio. Como é que você aumenta a maturidade da governança da IA num horizonte ali previsível de 3, 4, 5 anos? No primeiro ano vai ter muita briga nesse almoço, tá? Quando esse pessoal se encontrar. No segundo, eles já vão começar a virar brother. No terceiro, é melhores amigos e separados. São interdependentes, na realidade, né? Se eles entenderem desde o começo que eles são interdependentes, aí já tem uma cerveja no primeiro. Mas é grande ponto. Eu acho que só um ponto de atenção nisso é a questão de conflito de interesse, né? Porque esse é um ponto que normalmente, sob a perspectiva regulatória jurídica, ela é bem relevante, porque quando a gente fala do head de inovação, head de transformação digital, tem muito essa propensão do Chief AI Officer caminhar junto, né? Nessa parte de inovação e transformação digital. Quando a gente olha para os aspectos de governança voltada para mitigação de riscos, está muito voltada para essa questão do Data Protection Officer, do Head do jurídico e também do Chief Security Officer. Mas, de qualquer forma, como a gente comentou no início, é super importante que a transformação digital ela ande ao lado de toda essa questão de governança e segurança. Então, realmente, como a gente estava dizendo, só está todo mundo na mesa do bar para se chegar no consenso, né? Quando a gente olha para essa mesa do bar e olha de dentro da Claro Empresas, Rachid, para fora, o que a gente tem feito que pode servir de exemplo e que produtos e serviços nós temos que combinam essa demanda por IA em todo canto, ou seja, IA altamente hiperconectada, junto com a obediência aos preceitos máximos, né? Isso aí ninguém nunca vai ter, porque é um alvo móvel, de segurança de informação e de inteligência artificial para as empresas. Então, Silvio, eu acho que a gente tem feito algumas coisas interessantes, que primeiro a gente usou na Claro Empresas, e que a gente hoje já leva para o mercado. Uma delas eu já mencionei aqui, a questão da avaliação da maturidade da empresa, de um trabalho de consultoria, onde a gente avalia a maturidade, implementa um plano de ação junto com a empresa para que eles subam um nível de maturidade. E é interessante para a gente, porque a gente é agnóstico, então eu não estou fechado com uma ou outra ferramenta, com essa ou aquela empresa, a gente consegue passar efetivamente o que a empresa precisa para aquele setor, naquele nível que ela tem. E aí, se a gente for falar de produtos específicos, a gente lançou há pouco tempo um SOC cognitivo, que é bem interessante. Lá a gente tem toda a parte de SOC, de WAF, onde eu fico, CIEM, WAF, onde a gente trabalha muito a defesa dos nossos clientes ali nos aspectos de entrada e saída focadas na internet. Então a gente tem um trabalho muito grande, tem uma equipe muito bem trabalhada, desenvolvida aqui em São Paulo, outra no Rio, com redundantes, onde a gente avalia tudo isso e onde eu uso inteligência artificial para ganhar em agilidade, para ganhar em produtividade e para ser mais competitivo. Então, esse era um serviço que antes a gente só atendia grandes empresas e hoje eu faço até para pequenas e médias, se ela quiser. Então, esse é um trabalho bem interessante. E uma outra que a gente tem usado muito internamente e que a gente está começando a vender também é a parte de, e aí você também comentou de Security by Design, mas aí voltado para o desenvolvimento, né? Desenvolvimento seguro é um caminho sem volta, acho que para todas as empresas do mercado. A gente hoje, quando vende alguma aplicação, algum desenvolvimento à medida para algum cliente, a gente já leva essa metodologia, essa forma de trabalhar, e a gente tem também levado isso para os nossos clientes também, a importância disso. Então, seja em coisas novas que já nascem assim, seja uma revisão completa de todo o ambiente de tecnologia ali para dizer onde podem estar possíveis falhas que antes a gente não tinha, né? Hoje uma aplicação segura daqui a 2 dias, 2 horas já não é tão mais, eu preciso rever. Isso é uma mudança radical no processo de desenvolvimento de soluções digitais, porque normalmente as pessoas querem que dê para usar, ou seja, vamos primeiro para a usabilidade. É isso. Aí depois, se tiver gente usando, aí a gente vai para a performance. Se tiver gente usando e tiver performance, a gente quer qualidade na resposta. Então, faz muito pouco tempo que essa filosofia de Security by Design começou a entrar na engenharia de software.
E como é uma coisa difícil, né? É muito mais difícil escrever código seguro. Para quem está do outro lado das telas aí, escrever código seguro é muito mais difícil do que escrever código. E tem muito pouca gente que sabe fazer isso e normalmente está restrito aos próprios grupos de segurança da informação. E eu queria só acrescentar 2 pontos, Silvio. Um é a necessidade de se compartilhar mais. Setor privado, segurança, cibersegurança é um inimigo comum. Não deveria ter tanto segredo de negócio para o assunto cibersegurança, né? Porque a vulnerabilidade de um, com certeza, pode ser a do outro. Então, nesse podia começar esse negócio desse segredo sobre segurança com os grandes players confessando os seus problemas, não era? Eu tive esse problema daqui e consertei assim. Eu tive esse problema daqui e consertei assim. Por que a gente tem essa dificuldade de confessar nossas falhas? Eu acho que é muito esse sentimento de não querer expor a sua vulnerabilidade e se proteger em termos reputacionais. Mas nós chegamos num ponto em que todo mundo já foi atacado e já caiu nessa, certo? Então, ninguém tem vantagem sobre ninguém. Pois é, a gente está iniciando um projeto agora que é um centro de informações de compartilhamento de vulnerabilidades, para que as empresas possam compartilhar essas informações, muitas vezes anonimizadas, ou seja, não importa quem é a empresa. O que importa é a vulnerabilidade, o que aconteceu. Eu acho que essa ideia é genial. Me parece até um cibersegurança anônimos, né? Que é muito interessante, que as pessoas se reúnem justamente para falar os seus problemas com a questão da cibersegurança. E é isso, todo mundo tem. A gente está num mundo em que não tem nenhuma pessoa que não tenha tido algum incidente de segurança, até porque, é bom a gente lembrar o pessoal que está nos vendo, incidentes de segurança acontecem os milhares por minuto. Assim, não é um negócio assim que acontece de vez em quando. Todo minuto você tem milhares de incidentes de segurança acontecendo. E o outro ponto, e aí até voltando no que você falou sobre o código, né? A questão é muito mais difícil escrever o código seguro. Tem um problema aí também, que é o problema do incentivo, né? O programador, ele quer fazer a coisa rodar, quer fazer a coisa acontecer. Segurança é o último incentivo para ele, né? Por que eu vou gastar meu tempo, meus recursos para isso? O bandido é o contrário. O bandido, ele tem todo o incentivo de fazer o melhor código possível para o ataque dele ser bem sucedido. Por quê? Porque ele ganha dinheiro com aqueles ataques. Sim, né? Tem um bônus. Então, essa simetria, ela me preocupa. Ronaldo, vamos passar para o Rashid, que eu quero saber como que você resolve. Não, mas antes de passar para o Rashid, você é especialista em regulação. Veja, será que não é o caso da gente dar esse incentivo, fazendo alguma coisa na regulação que crie uma responsabilização em cadeia? Por exemplo, o meu código inseguro rodando em algum lugar e dando um problema de segurança lá, naquele lugar, e não necessariamente onde eu estou, eu não devia ser corresponsável por esse incidente de segurança? Eu que escrevi o código original? Esse ponto é chave, tá? Vou te falar a minha visão. Eu acho que não, porque senão você mata o modelo open source. O modelo open source, você faz o código e as pessoas retreinam, você sabe muito bem, senão o vigário é rezar. A questão é, mesmo que você não tenha uma responsabilização do cara que escreve o código, eu acho que você tem como distribuir essa responsabilidade de outras formas, tá? Sim. E criar, inclusive, outros incentivos para fazer com que a segurança seja algo crucial. Porque senão você cai num problema que você mata a criatividade na fonte. Se eu sou um programador de código aberto e participo de vários projetos voluntários, para que eu vou contribuir, sendo que cada linha de código que eu escrever, eu vou estar aumentando a minha responsabilidade? Acabou, eu não vou participar mais da criação. E a gente está falando de motivação aqui, aproveitando o tema, e nem sempre um ataque é feito só por dinheiro, né? Às vezes por reputação. É verdade. Isso que a gente está fazendo aqui sair no ar, tem certeza que, é claro, vai ser muito atacado. Simplesmente porque o cara vai querer mostrar que o Rashid estava falando alguma coisa que não é verdade. Então Get ready. Faz parte. Mas já que a gente está olhando para o futuro, a partir de agora, e conversamos amplamente sobre a combinação de IA, ciclo de vida de informação e dados, sua gestão estratégica nos negócios, o que é que isso impacta em segurança da informação, e começando por você, Rashid, o que a gente não discutiu ainda que vem do futuro? O que você está vendo nos próximos anos, talvez dentro da próxima década já? De onde vai vir mais segurança?
Então, eu acho que o grande tema disso que a gente está falando aqui, segurança, inteligência artificial, vem do aspecto ético, né? Como é que a gente vai lidar desses aspectos éticos para a questão da segurança, para a questão da manipulação, entre aspas, de dados, o uso de dados em algumas coisas. Acho que isso é uma coisa que vai impactar não só as empresas, mas também a sociedade de maneira geral. E a gente tem que ver como é que vai tratar disso. Eu, sinceramente, a gente trabalha com isso, tem visto muita coisa por aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, assim, falar em tecnologia, tudo vai ser modelado, está sendo a cada momento pela inteligência artificial, mas eu acho que o aspecto ético vai ser o nosso grande ponto daqui para frente. Ronaldo, se a gente olhar para o que Rachid está dizendo, de outra forma, é dizer o seguinte: não há tecnosolucionismo para os problemas de segurança. A solução é, em parte, tecnológica, é melhor código, é melhor processo de desenvolvimento de código, é melhor sistema de defesa, mas tem um problema ético. Como a gente começa isso, por exemplo, no ensino fundamental 1? Pois é, aí você entra na questão principal, que é capacitação. Capacitação para IA. A IA, a gente tem que deixar a ficha cair, né, para usar uma metáfora muito moderna, né, de uma tecnologia totalmente atual, para que ela muda tudo, ela muda o jogo. Você precisa repensar a educação, você precisa repensar as habilidades que você tem que aprender, e você precisa ter uma educação para as mídias, em que você desconfia de tudo. Porque o grande problema da cibersegurança é que o elo mais fraco sempre vai ser o elo humano. Você pode criar o sistema mais robusto que existir, que se você fizer uma engenharia social bem feita, você pode conseguir algum tipo de dano dentro daquele sistema. Se tem uma coisa que é interessante é que há uma convergência entre o nosso interesse pessoal de nos protegermos como indivíduos e o interesse da empresa se proteger como indivíduos. Ao se proteger, você protege a empresa. E a empresa, ao se proteger, protege os funcionários. E a sociedade. E a sociedade. Então, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Mas quando a gente olha nesse cenário, Rony, a gente não devia ter uma preocupação social fundamental com segurança de informação? Falta esse plano de nação para a cibersegurança e falta esse plano de nação para a inteligência artificial. A gente já tem a nova Estratégia Nacional de Cibersegurança, que a gente conduziu ali pelo Comitê Nacional de Cibersegurança. A gente acabou de ter também a publicação do Plano Brasileiro de IA, Sim. mas falta executar tudo isso. E uma parte fundamental dessa execução é isso que o Rachid, o Ronaldo e você comentou. Como que eu faço efetivamente para capacitar todos os seres humanos em relação a essas novas habilidades? E aqui eu tenho uma visão muito positiva em relação à inteligência artificial e cibersegurança de uma forma geral. Porque se a gente tem uma nova caneta na mão, que é a inteligência artificial, né? O quanto que a gente está ganhando de eficiência? Cerca de 30%? Qual que é o futuro relacionado à sua pergunta? Para mim, o futuro está muito relacionado à neurociência, em que cada vez mais a inteligência artificial também vai estar abarcada, inclusive no nosso cérebro. A partir desse momento, se hoje a gente ganha 30%, futuramente, provavelmente, a gente vai ganhar o quê? 80%? 90% de eficiência? Como que a gente vai efetivamente aproveitar? Que a gente sempre falou, não tenho tempo, eu queria que tivesse um clone meu, né? Talvez a gente chegue em breve nisso e de pessoas geniais. É só um gêmeo digital. Um gêmeo digital, né? Mas trigêmeo digital. Mas nesse sentido, como que a gente consegue aproveitar essa eficiência toda proporcionada pela nova tecnologia para nos habilitar a sermos melhores, né? Eu vi uma reportagem sua que você falou assim, Silvio, a minha principal motivação é o mundo ainda precisar de mim, né? É isso que você falou, né? E eu acho que todo mundo precisa se redescobrir nisso, né? Em relação à tecnologia, qual que é meu valor perante o mundo? E eu acho que para a cibersegurança e para a inteligência artificial, a gente precisa se redescobrir nisso, porque mais eficiência a gente está tendo. Um mundo que precisa da gente, de gente. E um mundo onde, é claro, é feito por pessoas, para pessoas. Terminamos essa conversa que trouxe ótimos insights sobre segurança e inteligência artificial. Espero que vocês, do outro lado das telas, tenham gostado tanto quanto eu. Vamos com a gente?
Vamos habilitar o próximo novo nas conversas?